bom dia para você. Está começando mais um Prosa sobre a Vida, Inquietações. Eu, Alexandra Lieve, recebo nas terças-feiras a psicóloga Carolina Zandoná Fornário. Uma alegria sempre recebê-la, porque a gente aqui rende boas prosas, né, psicóloga? É verdade, Alexandra. Proseamos muito neste ano, boas prosas interessantes e inquietantes também. E estamos chegando no finalzinho de mais um ano de programa. Verdade, mais um ano, mais um fim de ano aí, né? Chegando, batendo na nossa porta. E eu sei que muita gente tá arrepiando os cabelos nesse fim de ano, né? A psicóloga tá inquieto aí, porque tem muita coisa acontecendo. Foi um ano cansativo, né? E falar sobre fins também vai render uma boa prosa aqui pra gente. Sim, Alexandre, o fim do ano nos remete a esse tema. Como atravessamos os fins? Porque uma vida que é vivida e que pode ser atravessar um processo de amadurecimento atravessa vários fins, né? Sejam fins de relações, de relacionamentos, fins de tempos, né? Por exemplo, o tempo acadêmico da graduação, do mestrado, do doutorado, do ensino médio, fins de projetos, fins de trabalho, né? Então a gente atravessa no decorrer da vida vários momentos de términos, de rompimentos, de separações, de escolhas e de fim. Esse fim de ano, psicóloga, por mais que seja um fim simbólico, né? Dessa passagem de tempo, tá gerando uma certa urgência nas pessoas, uma preocupação, como se a gente estivesse muito apressado aí, muito angustiado para dar conta de tudo até que vire o ano, né? Exato, assim, Alexandre, esses momentos de finalização de um ciclo, mesmo que seja simbólico e é o que a gente espera, que seja uma passagem de um ano a outro, mas que a gente esteja aqui no próximo ano, vivo, trabalhando, construindo, são períodos sempre muito intensos e podem produzir nas pessoas afetos ambivalentes. Desde um esgotamento, um cansaço, uma irritação, uma inquietação, até mesmo a alegria, um contentamento de estar chegando ao fim do ano. Podem produzir sentimentos de tristeza, de raiva, de culpa, né, de autocobranças, inclusive. Isso vai depender do modo como a gente atravessou o ano. Então, muito do fim do ano vai depender da história que a gente traçou durante o ano. E eu até conversava contigo antes, psicóloga, sobre as metas que a gente coloca, né? Que daqui a pouco, no início deste ano, de 2024, a gente traçou aí alguns planos, algumas metas que a gente gostaria de atingir e nem tudo é possível a gente alcançar, né? E daqui a pouco a gente chega agora nesse final de ano e precisa refletir sobre tudo isso que passou. Isso também, né, deixa uma marca, diria, na gente. E produz muitos afetos, né, Alexandra, com aquilo que a gente cumpriu, com aquilo que a gente não cumpriu, das questões que nos colocamos. Nos levam e o melhor das hipóteses é quando a gente pode tomar um tempo para poder refletir do porquê. Né? Por que não atingimos aquelas metas que colocamos e que são importantes, né? Fazem parte, poder se projetar adiante, projetar a vida, se foram questões externas, alheias ao nosso desejo, à nossa possibilidade, se foram questões internas, e aí vale a pena cada um se perguntar por que novamente eu não cumpri o que eu projetei. O que tem dentro de mim que me impede de cumprir e fazer, né, realizar aquilo que eu desejo, aquilo que eu me propus? O que me limita, né? Se são questões internas, se são questões externas, se são questões que têm a ver uma sobreexigência, porque nesse tempo de fim a gente também precisa lidar com isso, das coisas possíveis e das coisas que são muito exigentes. E exigentes no sentido de que a gente não vai poder cumprir porque não é possível no tempo em que a gente gostaria ou no momento de vida que a gente gostaria, e aí a gente se culpa
por questões que, na verdade, são sobre exigências. E é preciso ser sincero, né, nessa autoanálise aí, eu diria, porque daqui a pouco a gente mascara, né, as coisas, daqui a pouco não atingiu algum objetivo porque realmente não se empenhou, né, para isso, ou não tá notando, né, não tá vendo aí os fatores que estão influenciando. Há um universo de possibilidades, né, Alexandra? Assim, da mesma forma que quando a gente pensa sobre os fins, há um universo de possibilidades de fins que a gente atravessa no decorrer da vida, o modo como a gente lida com os fins, inclusive o fim de um ano, e o modo como a gente lida com as metas, essa avaliação do que a gente cumpriu, do que a gente não cumpriu, daquilo que a gente deseja para o próximo ano. Há uma infinidade de afetos e de posições, tanto quanto há sujeitos, né, na sua singularidade. O que talvez a gente precise cuidar, Alexandra, é que esse é um momento delicado, porque ele vai mobilizar afetos intensos nas pessoas e é um momento de vulnerabilidade. Por quê? Porque as questões, elas ficam muito intensas, elas vêm à tona, as reflexões sobre o ano que passou, sobre o que eu desejo e não tenho, sobre o que eu consegui, o que eu não consegui, sobre o que eu quero pro próximo ano. E nisso, assim, há uma lida e uma luta interna entre as pulsões, e a gente pode, em psicanálise, né, a gente é atravessado por pulsões de vida e de morte. Que, em geral, elas se misturam, elas se mesclam. A gente tá sempre nessa lida. Que a vida puxa pra construção, pro crescimento, pra felicidade, né? E a morte vai puxando pro desligamento, pro desinvestimento, pra destruição. E é importante que, né, que nas nossas reflexões, nas nossas autoavaliações, essas forças possam ficar mescladas. E que a pulsão de vida possa fazer frente à pulsão de morte. Porque senão a pulsão de morte vai se apresentando no desinvestimento, na desesperança, no não adianta, não consegui o ano passado, não vou conseguir... Nem vou tentar mais, no próximo ano eu não vou conseguir também, nem adianta eu pensar, nem adianta eu sonhar, nem adianta eu me projetar. Perde a esperança, né? Exato. E esse é o risco, Alexandra, que a nossa avaliação seja justa e que é muito difícil, né? E que ela possa não descarrilhar para este lado do desinvestimento. Né? De que as coisas não valem a pena, de que eu me esforcei tanto e eu não consegui, eu não vou conseguir, eu não consigo, ou eu não posso, ou não é para mim, né? Que a gente não deixe essas faces da pulsão de morte, né, do desligamento, da desesperança, tomarem conta da nossa avaliação e dos nossos projetos para 2025. E também eu diria, psicóloga, até para que a gente possa aproveitar esse fim de ano, né? Porque daqui a pouco a gente entra nessa onda aí de se colocar para baixo, de tristeza, e perde um momento aí de confraternização, né? De estar com amigos, com família, que agora fim de ano é tão gostoso, né? Essa parte de a gente estar confraternizando, e daqui a pouco a pessoa se limita ali, né? E se põe numa posição aí de tristeza e não aproveita. Exato. Se melancoliza, né? Se entristece, se põe sozinha diante das dificuldades, né? Então, exato, esse é um risco. E a gente precisa ficar atento a isso, né? Muitas pessoas me perguntam, Alexandra, Carolina, vale a pena um acompanhamento psicológico nesses momentos de fim? Né? Que seja o fim de um ano, o fim de um relacionamento, o fim de um processo acadêmico, porque isso também nos remete ao que passou, ao que a gente conseguiu, ao que a gente não conseguiu, aquilo que a gente deveria ter feito de outra forma,
as nossas dificuldades, mas também a insegurança sobre o que vem. Como é que vai ser, se vai ser da forma como eu necessito, como eu desejo, todas as inseguranças a respeito do novo, da mudança. E me perguntam, Carolina, vale a pena nesses momentos buscar um acompanhamento psicológico? E eu respondo, a pena sempre vale. Né? No sentido, sempre é bom, sempre é importante, mas depende. Depende do quê? Claro que sempre é importante ter alguém com quem conversar, alguém que ajude a fazer essa reflexão a respeito daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos sentindo, mas depende muito do desejo de cada um. Porque se alguém sente que necessita e deseja buscar ajuda, vai encontrar um lugar muito importante para atravessar esses tempos de fins e de recomeços, né? Que é o que a gente espera sempre de um fim, que hajam outros recomeços, de uma forma menos sofrida, né? Menos doída, um pouco mais prazerosa, mais tranquila. É isso que que alguém vai encontrar num processo de acompanhamento psicológico, né? A pessoa precisa estar disposta, né, a passar verdadeiramente por isso. E atravessar acompanhado de um profissional que pode fazer uma escuta qualificada e que pode auxiliar que a pessoa possa se escutar honestamente, né? Verdadeiramente naquilo que tá sentindo, naquilo que tá pensando, e poder ser verdadeira consigo. A presença de um psicólogo, ele até facilita, né? Porque às vezes a gente não tem essa facilidade em comunicar com as pessoas que estão à nossa volta, e daqui a pouco, né, não tem essa escuta também. A gente sempre diz que é mais fácil falar com pessoas que não nos conhecem, né? Claro, porque com um profissional psicólogo há um distanciamento no sentido de que é alguém que está nos escutando desde um outro lugar, né? Não desde um lugar familiar, mas desde um lugar interessado naquilo que o sujeito tem a dizer sobre ele. E não naquilo que eu penso sobre ele. Sim. Né? Mas naquilo que ele pensa genuinamente. De verdade sobre si mesmo. E claro que tem as facilidades de ser alguém imparcial, com um certo distanciamento, mas também tem as dificuldades e o desafio de falar de si. E de se propor a atravessar esse caminho de conhecer a si mesmo. Com honestidade, com verdade, com as coisas enriquecidas em si mesmo, com os aspectos bonitos, né? Mas também com seus aspectos falhos, com as suas dificuldades, com os seus fantasmas, né? Então tem também esse desafio de ir para um lugar em que o objetivo é falar de si mesmo. E é pensar e cuidar de si mesmo. E cuidar da sua vida, do seu processo. A gente sempre fala, né, psicóloga, que as pessoas não precisam sofrer sozinha, né? Sempre que tem um sofrimento, uma angústia, uma inquietação, a gente precisaria, né, buscar um meio aí de transpor esse momento, né, da nossa vida. E, é claro, uma ajuda, né, psicológica, ela vai com certeza auxiliar muito para que não seja um momento difícil, sofrido, triste para as pessoas aí. É verdade, Alexandra. É um caminho que pode auxiliar muito um sujeito a atravessar a vida de outra forma, mais enriquecida, com mais possibilidades, com menos sofrimento. Quem sabe aí até para começar o ano novo, né, com uma nova visão, uma nova motivação, seria um bom momento agora, então, para as pessoas buscarem. Exato. E há muitas pessoas, Alexandra, que têm, né, estão num processo de construção de que no próximo ano uma dos projetos é buscar um espaço de cuidado de si, né, de escuta de si mesmo, de um espaço de verdade consigo mesmo, para fazer escolhas melhores, lidar com a vida de outro modo, ir adiante, crescer. Só pra gente encerrar, enquanto você ia falando, psicóloga, me veio na cabeça as crianças, né? Porque nessa época estão saindo da escola, né? Entram no período de recesso aí. E falta um pouquinho na gente
do que as crianças têm, né? Porque elas saem, por exemplo, tô saindo do prezinho indo pra primeira. E eles vêm numa expectativa, numa animação, né? Porque eles já imaginam que ano que vem vai ter novas possibilidades, novos desafios. Isso é tão legal e a gente vai perdendo isso com o tempo, né? Ao invés de ter essa animação com a possibilidade do novo, dá medo, né? A gente fica angustiado. Exato. E Alexandre, é muito bonito esse exemplo que tu traz, porque exatamente pode ser um bom exemplo, assim, né? Pra gente poder pensar, porque ali a gente vê a pulsão de vida vencer. Não é que não tenha medo, que não tenha angústia, que não tenha saudade, que não tenha insegurança, tem tudo isso misturado. Tudo isso. Mas se pode imperar uma esperança de que no próximo ano eu vou viver coisas novas, né? Tem uma música do Belchior que ele diz: eu tenho coisas novas para viver. Que é isso, que é a esperança de poder de querer viver coisas novas, de querer viver, né? Experimentar, atravessar, porque a gente sabe que a vida ela não é simples. Né? Ela, para todos, é recheada de tristezas, de angústias, de preocupações e desafios, de momentos de sofrimento. Mas esse é uma parte, um aspecto da vida, também é necessário que possa ter momentos de alegria, de prazer, de felicidade, que foi um tema que a gente já conversou, né? Que possam ter momentos enriquecedores na vida, que a gente sinta que vale a pena. Que vale a pena o caminho que for percorrido, que vale a pena ter passado por tantos fins, por tantos rompimentos, por tantos términos, porque há outras coisas para viver. Que bonito isso. Ficou uma boa reflexão aí para as pessoas nesse final de ano, né? Psicóloga, como as pessoas te encontram? Alexandra, eu trabalho aqui em Sarandi já há alguns anos, né? O meu consultório é no edifício Lavoro, a sala 606, é onde eu escuto as pessoas, as crianças, os adolescentes, os adultos e ajudo que eles possam se escutar na sua verdade, né? E construir a vida que eles desejam e podem. E o meu contato é 549-99040458. Muito bem. Se foi mais um Prosa sobre a Vida e Inquietações, falando agora sobre os fins. E lembrando que todos os nossos conteúdos psicólogos estão disponíveis também no nosso canal do YouTube, Rádio Minuano. As pessoas podem ir lá e fazer uma bela reflexão nesse fim de ano, né? Exato. Abraço, até mais.